O líder, ele não precisa ser perfeito. Ele tem que ser coerente entre o que ele prega com as palavras e o que ele faz no dia a dia. Então, o resultado reforça tudo isso. Sim, o resultado reforça. Agora, se ele fala que tem que se esforçar e ele não se esforça, se ele fala que tem que ser uma pessoa investigativa e ele não investiga, não busca, ele fala que você tem que estudar, aprender, e ele não demonstra que ele aprende, isso acaba não causando o mesmo impacto nas pessoas. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Mentoria, o quadro que eu ansiosamente espero, Rafa. Toda semana eu espero ansiosamente por esse momento, porque eu falo para todo convidado que vem aqui, é a minha desculpa para aprender. Eu trago um cara fera de um assunto para eu mergulhar junto com ele dentro desse universo, enriquecer a minha caixa de ferramentas e dividir isso com essa galera aqui. Esse é o nosso grande objetivo. Meu nome é Gustavo Araújo, sou CEO fundador aqui da agência MMF e host desse podcast. Toda semana trago convidados de altíssimo escalão para bater um papo e hoje não vai ser diferente com esse cara aqui. Meu irmão, muito obrigado por ter topado o nosso convite, para bater um papo conosco. Já eu vou falar sobre o quê? Só que antes a gente tem aqui no Mentoria uma tradição, cara. Desde o primeiro episódio que nós não apresentamos o nosso convidado, eu acabo forçando a autoapresentação. Então, quem é Rafael Sanches? Tá legal. Obrigado pelo convite, primeira coisa. Estou aqui para contribuir com essa galera que está assistindo a gente. Rafael Sanches é um pai de 4 filhos, casado com uma esposa maravilhosa, uma pessoa que tem muitos sonhos e que buscou na sua jornada, meio que por acaso, trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Não era meu plano inicial quando eu estava no ensino médio, mas eu acabei caindo nessa área de desenvolvimento de pessoas e fiquei. E estou nisso, vai fazer 25 anos agora. Então, já estive dentro da sala de aula, atuando como professor de ensino médio cursinho, com matemática e física. Tenho os negócios na área de educação à distância, educação para adultos. Já trabalhei muito com tecnologia integrada à educação e, nos últimos tempos, tenho focado muito em compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses 25 anos para ajudar o desenvolvimento de profissionais, em particular o desenvolvimento de quem quer se tornar líder, ou já é líder e quer evoluir a sua liderança, ou aquela pessoa que ainda não sabe exatamente se ela pode ser líder ou não, tem uma crença que algumas pessoas têm, quem é líder nasceu para ser líder, e eu busco mostrar que não. Liderar é um comportamento, liderar é um hábito, e como hábitos a gente pode construir esse hábito. Então, é isso que eu faço hoje na minha vida. Maravilha. Então, se você ou quer se transformar em líder, se você quer aprimorar essa habilidade, essa característica, já curte, comenta, compartilha, envia esse episódio para pelo menos as 3 pessoas, porque o papo aqui hoje vai ser denso. Cara, primeiro que eu não sabia que você tinha dado aula tanto no ensino médio quanto em cursinho e de física, é isso? Então, essa é uma história um pouco engraçada, porque não foi planejado eu trabalhar na área de educação. Em 92, eu estava no 8º ano, e naquela época, né, o ensino fundamental ele ia até o 8º ano. E eu tive contato com um computador pela primeira vez. Então, vi o computador, aquelas caixas enormes, falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E dava tempo de fazer a minha inscrição para um vestibular de um ensino médio que tinha em Bauru, que é da Unesp, o CTI, e que formava programadores. Eu fiz, dei sorte de passar, e acabei fazendo a programação durante os 3 anos. Conforme eu estava chegando perto do ensino médio, um detalhe, como eu tinha em vista, né, que o vestibular ele era importante e que o foco do CTI naquele momento era muito preparar para ser programador, eu acabei escolhendo e estudei em 2 escolas. De manhã eu fazia ensino médio normal, me preparando para o vestibular, e à noite eu fazia o técnico de programação. Conversando com meu pai durante o ensino médio, a ideia foi fazer uma faculdade que fosse regulamentada, fosse uma profissão regulamentada. E a programação não era, e ainda hoje não é. Qualquer pessoa pode ser programador.
Então, eu acabei escolhendo naquela época fazer engenharia elétrica com ênfase em informática industrial, com ênfase em programação, porque eu poderia atuar como engenheiro, isso poderia abrir um leque novo de trabalhar com robô, por exemplo, mas me permitia ainda trabalhar com programação, que era o que eu gostava naquele momento. Dei sorte de novo de passar na faculdade, fui fazer a Unesp, Engenharia Elétrica aqui em Bauru, e comecei a trabalhar. Só que a oportunidade que surgiu no primeiro momento era a oportunidade de trabalhar na escola que eu estudei. E comecei dando aula de física. Só que quando eu entrei na sala de aula, mudou muito desse significado para mim do que eu ia fazer. Comecei me empolgando muito, talvez no começo pelos motivos errados, porque eu comecei a dar aula com 19, 20 anos. Então imagina, um professor de 19, 20 anos, quando eu comecei a dar aula em cursinho, eu era mais novo que muitos alunos de cursinho. Então no começo, a empolgação era por toda, vamos colocar assim, popularidade que você acaba adquirindo, interagindo com os alunos, tudo, foi muito bacana isso. Só que isso durou, sei lá, 1 ano, 2 anos. Depois comecei a me interessar pelos motivos corretos, desenvolver pessoas, aí começou a incomodar, poxa, mas eu estou preparando as pessoas só para o vestibular? Então essas coisas começaram a ficar na minha cabeça e eu comecei a buscar cursos já naquela época para me desenvolver e para poder ajudar os alunos no desenvolvimento deles. Mesmo dando aula de matemática e física, sempre soltava alguma coisa na sala para a pessoa pensar o que ela ia fazer no futuro dela, as escolhas que ela estava fazendo. Como eu tinha uma diferença de idade muito pequena, isso acabava sendo bem recebido pelos alunos, o que sempre me ajudou a ter conexão. Então foi dessa forma que eu acabei caindo na educação. Depois disso eu acabei tendo a oportunidade de montar negócios na área de educação. Então o negócio mais antigo que eu tenho são algumas unidades de educação à distância, com foco em adultos. E ali que eu comecei, vamos colocar assim, a ser líder de equipe. Né? Porque uma coisa é você ajudar o desenvolvimento das pessoas estando na sala de aula, mas você lidera, vamos dizer assim, você inspira, você ajuda as pessoas no significado da essência de liderança, mas você não tem que fazer a gestão daquelas pessoas no dia a dia. Isso foi de 2005 para frente, que acabou entrando na minha vida e dali para frente. Trabalhei com pessoas o tempo todo. E você tocou num ponto, Rafa, que ele é de fato paradoxal, né? Que nós não educamos os nossos jovens a serem líderes. A gente não fala isso, em momento nenhum. Na escola a gente já não fala, por exemplo, sobre economia básica, né? Mas a gente, principalmente sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre resultados. E como foi isso, levou isso para dentro da sala de aula, como foi aceito pelo corpo diretivo da unidade onde você estava, pelos outros professores, pelos outros diretores e também pelos alunos? Assim, as escolas, e isso acontece até hoje, por mais que elas tenham planejamento, tudo, quando o professor fecha a porta da sala e vai dar aula, a escola tem pouco controle sobre o que acontece. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim muitas escolas hoje buscam ter metodologias mais modernas. Mas se o professor não comprar aquela ideia, por mais que o discurso fora da sala de aula seja na hora que ele fecha a porta, ele faz o que ele está acostumado a fazer. E o meu caso também, o caso de outros professores também. Quando você fecha a porta e você coloca alguns elementos durante a aula, então, assim, a escola ela olha muito para um negócio chamado Ibope, que é uma pesquisa que é feita com os alunos, os alunos gostam de você ou não gostam de você. Se o seu Ibope está bom, as coisas seguem. Tá? Se o seu Ibope está bom, está ruim, mesmo que você esteja entregando todo o conteúdo da melhor forma, a pessoa provavelmente vai ter problemas no meio do ano ou no final do ano. Então, mas assim, eu nunca tive problema com as escolas. Na verdade, foi dentro de uma escola que surgiu a primeira oportunidade de empreender. Pelo fato de eu ser um professor um pouco diferente, e vamos colocar em 2005, 2004, talvez meus colegas me vissem de uma forma meio estranha, porque eu sempre busquei empreender. E poucos professores tinham esse comportamento. Então, os donos da escola me viam de uma forma diferente. E quando a oportunidade de montar as unidades de educação à distância chegaram para a escola em si nem quis,
ofereceu para os diretores, que não eram sócios, e os diretores me chamaram para ser sócio. E aí, então, assim, toda aquela experiência anterior, né, de buscar fazer cursos, me desenvolver com o Sebrae, com as opções que tinham naquele momento, vamos lembrar que 2004, 2005, as opções de desenvolvimento eram muito menores. Nós não tínhamos rede social, YouTube, você tinha buffer, né? Tinha que esperar o vídeo carregar para poder assistir. Era o começo de tudo isso. Então não tinha curso online e tal. Então tinha que ir no Sebrae, tinha que viajar para os congressos, tudo. Então isso me ajudou. Não posso dizer que foi negativo, não. E aí, nessa fase, já começou a ficar muito claro o que eu queria da vida. Então se uma escola não estava alinhada, e várias não estavam, tchau. Vou procurar trabalhar em escolas que estejam com valores mais alinhados com aquilo que eu acredito. Então, foi tranquilo o processo. E o que é para você liderar pessoas hoje? Esse é um conceito que foi evoluindo na minha cabeça, conforme fui participando de treinamentos, conforme eu fui vivenciando as coisas no dia a dia, conforme você vai lendo livros novos, vai conhecendo profissionais da área. Então, liderar para mim hoje é inspirar a pessoa a ser melhor com a minha presença do que ela seria sozinha. Então, assim, muito do que as pessoas perguntam, né? Mas o que eu ganho sendo líder? E o que eu vou te responder agora não fui eu que inventei, eu ouvi de um grande mestre, que é o Marco Fabossi. A pergunta não é o que você ganha sendo líder, é o que as pessoas vão ganhar tendo você como líder. Quanto você vai fazer a diferença na vida delas? Então, liderar tem muito mais a ver com servir, com ajudar a outra pessoa a ter mais resultado a partir da sua presença do que efetivamente com qualquer cargo. Você pode liderar independente do seu cargo. Tem pessoas que lideram estando em um cargo de liderança, mas muitas pessoas lideram os pares, lideram até os seus próprios chefes ou líderes, independente do cargo. Uma vez, e aqui nesse podcast, eu recebi um grande amigo e a gente batendo um papo, ele me disse algo na época que fez bastante sentido, eu quero dividir isso com você e também saber a sua opinião, que é muito comum, você não escolhe ser um líder, porque você não pode escolher ou obrigar as pessoas a te servirem, não isso é chefia. A liderança ela é algo que ela é fluida, as pessoas escolhem te seguir justamente porque você é o cara que tem a capacidade de resolver problema, de entender o lado delas e de ajudar de certo modo tudo, o contexto, o ambiente a evoluir. O que você pensa a respeito disso? Eu concordo. Tem muitas imagenzinhas na internet, muitos memes que fazem lá o que é o líder, o que é o chefe, tudo. Então, o chefe, ele tem uma relação de poder. As pessoas seguem ou obedecem pelo poder, pelo cargo que ele tem. Então, não vou dizer que os cargos não têm poder. Mas se a pessoa só te segue pelo seu cargo, quando você sair daquele cargo, acabou. A liderança, ela não depende disso. Então, assim, tem pessoas que seguem outras que são de outro setor, que são de outra empresa. Por quê? Porque é o que aquela pessoa representa para aquela vida, para a vida de quem está seguindo. Então, como que aquela pessoa inspira? Né? Então, assim, eu concordo. Talvez eu fale isso de uma forma diferente, mas é isso. O liderar tem a ver com inspirar. Né? E para você inspirar, por isso que dá para você liderar o seu chefe. Dá para você liderar a pessoa que está num cargo acima do seu. Por quê? Porque depende da sua postura. Agora, qualquer pessoa pode ser líder. É uma decisão. Né? Então, a liderança, ela é um comportamento, ela tem a ver muito com hábitos que a pessoa tem. E como hábitos, do mesmo jeito que a gente pode construir um hábito de uma alimentação saudável, a gente pode construir um hábito de guardar dinheiro, a gente pode construir diversos hábitos na nossa vida. A gente pode também construir o hábito de liderar. E tangibilizando, então, eu gostei muito da sua fala a respeito de liderança ser um hábito, porque eu acho que deixa acessível, né, cara? A gente tira esse fato e você, no começo do podcast você tocou, a gente quebra a objeção de que liderança é um dom. Eu sou um cara assim, né? Eu sou cristão e eu acredito único exclusivamente num negócio chamado dom espiritual.
qualquer outro dom é capacidade de adquirir. Então o cara tem dom para tocar violão? Não, meu amigo, o cara talvez tenha facilidade. Ele estudou, se empenhou, dedicou e a partir disso aí ele desenvolveu a habilidade que ele tem. O que eu preciso para ser um bom líder? Ou para ser um líder? Depois a gente vai falar um bom líder e um líder excepcional. Mas minimamente para o cara ele liderar, quais são as habilidades que ele precisa ter? Antes de falar disso, você falou a questão do talento, né, do dom que as pessoas nascem. Tem um livro chamado Garra. E nesse livro, a autora ela fala sobre talento e esforço. O talento, ele conta, mas muito menos do que o esforço. No livro, ela até trabalha uma equação, que o sucesso, né, o resultado, ele é o talento vezes o esforço ao quadrado. Então, assim, um pouco de talento ajuda, mas o esforço de verdade, ele ajuda muito mais. E tem um outro livro, que é Conheça Seus Pontos Fortes 2.0, que ele fala de quanto que as empresas focam em encontrar os pontos fracos das pessoas. Como se trabalhar os pontos fracos das pessoas fossem o que vai fazer a diferença na produtividade delas. E o que esses dois livros juntos falam a grande habilidade de um líder é você conseguir entender quais são os pontos fortes, quais são os talentos das pessoas da sua equipe ou que talentos você precisa em uma equipe e você conseguir montar essa equipe com esse talento e fazer ela ter um resultado exponencial ou extraordinário a partir do esforço das pessoas. Cara, até fazendo um adendo ao que você está dizendo, eu sou um grande fã do Bernardinho e eu brinco que ele é o meu mentor, ele nem sabe disso, porque eu consumo muito conteúdo e essa semana eu estava vendo um vídeo dele que ele fala a respeito disso. Ele fala, a grande missão de um líder, e principalmente de um cara que está à frente da seleção brasileira, não é você escolher os melhores. Porque, diferente de um time, eu tenho acesso a qualquer jogador que eu quiser. É só dizer, ó, o nome é esse. E vão me colocar no meu time. A grande dificuldade paradoxal de um líder é escolher os certos. E escolher os certos significa que eu vou entender que talvez o teu bloqueio não seja tão bom, mas o teu ataque é ótimo. Você joga muito bem em time. Você joga pelo cara que está do lado. Talvez eu não corrija o seu bloqueio. Talvez ele nunca seja o teu melhor fundamento. E está tudo bem. A grande missão do líder é entender quais são, eu não gosto de falar peças, mas quais são os elementos certos para fazer com que aquele time aconteça e chegue ao objetivo. Eu acho que vai bem ao encontro do que você comentou. Isso. Então, assim, as pessoas ficam buscando, e é natural a gente estar num processo de descobrir tudo isso. Então, eu entendo que a educação corporativa, o mercado corporativo como um todo, ele vai acabar em algum momento, nos próximos anos, entendendo isso. Você tem muito mais resultado quando você consegue potencializar aqueles talentos que as pessoas já têm. Não que você não possa desenvolver os pontos fracos, você pode, só que vai levar muito mais tempo para você conseguir resultados. E como o mercado geralmente busca resultados mais rápidos, então uma forma de você conseguir resultados mais rápidos é isso, é entender que talentos eu preciso e como que eu posso multiplicar isso no meu dia a dia. Então, o que o Bernardinho fala, de uma certa forma você segue ele sem ele nem saber, né? Ele lidera você, ele inspira você pela mensagem que ele passa. Isso é liderar. Qual é a hierarquia que existe entre ele e você? Nenhum. Exato. Mas o que ele fala faz sentido para você e mais do que fazer sentido, as ações que ele tem no dia a dia dão sentido para o que ele fala. E eu colocaria ainda mais um temperinho, que são os resultados. Isso. Né? Porque nós reconhecemos pelos resultados. Né? Então, putz, óbvio, o cara que liderou uma seleção multicampeã, medalhista olímpico, fez dar certo, e hoje ele, de certo modo, me ensina um ponto que é importante. Porque eu não tenho colaboradores, e eu falo isso na minha entrevista, eu não estou te contratando para trabalhar para mim, eu estou te contratando para trabalhar comigo, e nós trabalhamos em prol dos nossos clientes. Cara, tinha um time. Né? Como é que eu pego o melhor do Bernardinho num time e transformo o meu time numa seleção multicampeão ali? Esse é o grande ponto.
Então a gente entendeu que para ser um líder eu preciso inspirar pessoas. Mas eu ainda, e se isso existe para você, um bom líder e um líder excepcional. Isso na sua cabeça tem ou não? Você divide só em líder. Não, tem bom líder, tem um líder excepcional, existe uma curva de evolução do líder. Então, pegando o próprio Bernardinho como exemplo, tá? Ele é uma pessoa, do que a gente vê, Sim, muito coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Isso é essencial para o líder. O líder, ele não precisa ser perfeito. Ele tem que ser coerente entre o que ele prega com as palavras e o que ele faz no dia a dia. Então, o resultado reforça tudo isso. Sim, o resultado reforça. Agora, se ele fala que tem que se esforçar e ele não se esforça, se ele fala que tem que ser uma pessoa investigativa e ele não investiga, não busca, ele fala que você tem que estudar, aprender e ele não demonstra que ele aprende, isso acaba não causando o mesmo impacto para as pessoas. Então, assim, vamos pensar numa escada, né? Vamos subir. Qual que é o primeiro degrau do líder? O líder é essencial, ele tem que gostar de pessoas. Ele tem que entender que a diferença entre ele e as pessoas não existe. O primeiro passo para liderar é conseguir se conectar. Agora, como que você se conecta com o outro? Uma das formas mais fáceis de você se conectar, e parece óbvio, mas para muita gente não é você se interessar pela vida do outro. O próprio Bernardinho disse, você não tem que ser amigo do seu liderado, mas você tem que se importar. Aí é uma fala minha, eu costumo dizer que assim, o líder tem que se importar. Não para ser amigo, mas para se importar. O que é importante para a pessoa, onde ela quer chegar. E eu até falo, né, que tem muito amigo que não se importa. Tem muito amigo que é um amigo que quer ir para o bar junto, quer conviver junto, mas ele não está nem aí para quais são os seus sonhos, para quais são os seus objetivos. Né? Então, assim, o líder tem que se importar. Ele tem que entender qual é a família da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai chegar na empresa e vai passar um tempão do lado dela todos os dias. E essa performance pode ser maior ou menor, dependendo do que está acontecendo com essa pessoa fora de casa. E quantas vezes alguém chega mais ou menos e o líder não consegue nem ver, porque ele não treinou o olhar dele para isso. Então é como se ele fosse cego para aquilo que a outra pessoa está passando. Então, assim, eu colocaria que essa pessoa nem é tão líder assim, né? Está talvez mudando no processo de mentalidade. Está no processo de mentalidade, mas o primeiro passo é isso, ele tem que se importar. Ele tem que genuinamente se interessar pelas pessoas. Ele tem que buscar se conectar com as pessoas. Ele tem que buscar entender quais são os objetivos. Quando a gente conhece alguém, fica mais fácil de entender qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco. Tá? Como que essa pessoa, como que esses pontos fortes podem ajudar na equipe. O líder de verdade, ele consegue até ajudar a pessoa a entender quando o melhor momento para ela não é nem seguir naquela empresa. Às vezes é ir para um outro lugar, que aquilo não está alinhado com os objetivos dele, com os valores dele. E claro, não é ser irresponsável nem com a pessoa, nem com a empresa, mas como que você faz um plano para onde você está para chegar em um outro lugar, um lugar que é importante para você. Então, assim, vamos lá. Se importar, conhecer, entender objetivos. O líder, ele está junto na jornada. Ele não é uma questão só de, faz isso, faz aquilo. Ele torna a vida da pessoa mais fácil. Ele busca entender quais são as dificuldades e ajudar a passar por aquilo. Ele ajuda a passar pela zona do medo quando a pessoa está trabalhando com uma atividade nova. Se ele também não sabe, ele ajuda na busca por alguma solução para aquilo. E o líder dá feedback. Ele se compromete. Então, o feedback é um dos instrumentos, talvez é o instrumento que mais ajuda no desenvolvimento de alguém. E aí a gente está muito acostumado a pensar em feedback e pensar naquilo que eu preciso melhorar. O essencial do feedback é trazer luz, é trazer clareza. E a clareza estou indo bem e preciso continuar por aquele caminho porque ele está me levando nos resultados que eu quero obter, ou ele não está me levando pelo caminho e eu preciso mudar. Agora, a maioria das empresas, a maioria dos líderes dá muito pouco feedback. Do feedback de reconhecimento é menos ainda. Eu falo que eu tenho esse grande problema, cara.
Eu, talvez pelo meu processo de educação enfim, aprendizado corporativo, eu sempre busquei olhar aquilo que não estava certo em mim. Então, às vezes você sentava com o meu líder, ele, cara, tem um protocolo, eu preciso te contar, tudo que você acertar, você, cara, vamos pular essa parte, você pode me documentar depois por e-mail, enfim, material. Vamos focar aquilo que não está legal. E hoje é um ponto de educação e reeducação constante com o meu time, que é entregar bons feedbacks. Às vezes, só bons feedbacks, sem o porém. Isso fica, com o tempo, isso vai ficando natural. Tá? Agora, assim, pensa, toda vez que você chama uma pessoa para conversar, você vai falar de alguma coisa que ela tem para melhorar. Então, assim, tem feedback sanduíche, você fala uma coisa positiva, uma coisa negativa, outra coisa positiva. Na terceira ou quarta vez que a pessoa chega lá e escuta você falando uma coisa positiva, ela já fica esperando, tá, e o que eu tenho que melhorar? Então, assim, o feedback, vamos lá, dá para a gente separar em dois tipos. Existem conversas de desenvolvimento, em que você olha para os objetivos de um trimestre, os objetivos de um semestre, os objetivos do ano, e você analisa as competências da pessoa, são questões mais macroestruturais, e essa é uma conversa que faz sentido tanto falar, na mesma conversa, do que a pessoa avançou e do que ela ainda precisa melhorar, beleza? Agora, existe o feedback pontual, do dia a dia. O colaborador vai e faz uma coisa super bacana. Você tem que falar para ele que aquilo foi bacana. Por quê? Muitas vezes, por não saber que aquilo foi correto, ele para de fazer. Ele começa a fazer de um jeito diferente. É inconsciente, mas as pessoas buscam por aprovação. Não tendo aprovação, ela entende que não está bom. E ela vai buscar fazer aquilo de uma forma diferente. No trabalho e na vida. Nos relacionamentos, é muito comum isso daí também. Que os casais discutam o que não está funcionando. E aí a pessoa faz uma coisa, faz outra, que foram legais, e por o casal não reconhecer, o homem ou a mulher, tanto faz, que aquilo era legal, a pessoa para de fazer. E aí um dia lá na frente vem uma cobrança, pô, mas você fazia tal coisa. Você nunca falou que você gostava. Então, assim, o ser humano, de uma forma geral, ele vai dar ênfase, ele vai focar naquilo que é reconhecido, naquilo que é colocado atenção, seja positiva ou negativa. Se uma coisa a gente não fala, a pessoa vai esquecer ou ela vai tender a parar de fazer aquilo. Por isso que é importante nas empresas, olha, o que a gente precisa atingir de resultado? Tal coisa, tal meta, tal. Quanto que a gente está falando disso no dia a dia? Quanto que a gente está falando do que a gente já está fazendo corretamente que vai levar para isso? Porque se a gente não fala, se a gente só olha para o problema, é como se você fosse cada vez mais aproximando a sua cabeça do problema. Chega uma hora que sua visão fica tão negativa porque você está tão mergulhado no problema que você perde a visão mais estratégica. Então, e com isso você perde pessoas, né? E com isso você perde pessoas. Eu ouvi uma história, uma empresa, uma profissional excepcional, ela entregava muito, ela estava inclusive cotada a uma vaga de gerente, a sua liderança entrega um desafio para ela, 15 dias depois ela entrega o desafio, eles não dão o feedback, ela pede para sair, ela pede demissão. E aí na entrevista de saída, ela fala, cara, mas você é muito boa, a gente gosta muito de você, a gente gosta muito do seu trabalho. Por que você está pedindo para sair? Ela falou, porque eu achei que eu não fosse boa o suficiente. O desafio que vocês me deram era maior do que eu podia, eu entreguei, achei que eu entreguei pouco e por isso eu achei que eu seria demitida. Nesse medo, eu fui olhar para o mercado, encontrei uma outra oportunidade e é por isso que eu estou me desligando. Mas era uma pessoa cotada a uma vaga de gerência, ou seja, então faz muito sentido isso que você fala. É um ponto de reeducação para olhar, para entregar apenas os feedbacks sem porém. Cara, feedback eu só vou te falar que está legal e não tem nada para mudar. Enfim, porque sempre tem, esse é o ponto, sempre tem coisas para melhorar. Exatamente. Assim, nos cursos, nas mentorias, muito do que eu já conversei com as pessoas que participam, com os alunos, com os mentorados, é assim, quando a gente está fazendo uma imersão e análise da equipe que aquela pessoa cuida, e ele fala, não, essa pessoa aqui, ela é boa por isso, ela tem esse desafio, mas, volta, esses elementos que são bons, ela sabe que você acha isso? E a maioria das pessoas para nessa hora. Dá aquele bug assim, fica olhando. Não, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe.
A pessoa, o líder, ele não comunica isso. E eu vou além. Isso vale para a parte profissional e para a parte pessoal. As pessoas que cada um está aqui, que a gente gosta, sabe o que a gente gosta nelas? A gente faz questão de deixar claro, olha, eu gosto disso, você é importante para mim por causa disso. Muitas vezes, as pessoas vão parar para pensar nisso quando está no velório, por exemplo. Quando está numa situação de saúde extremamente crítica. Nossa, ou quando termina um relacionamento. Tem tanta coisa que eu gostaria de dizer que eu não disse. Por quê? Porque tem um livro, né, O Poder da Vulnerabilidade, alguma coisa assim, que fala disso. A gente tem uma crença de achar que a gente falar coisas positivas para as outras pessoas, a gente vai estar se enfraquecendo. Não vai. Na verdade, quanto mais a gente reconhece os outros e quanto mais a gente reconhece as nossas próprias fraquezas, mais isso gera de conexão com outra pessoa. E esse é um outro aspecto do líder / chefe, né? Não demonstrar as suas fraquezas. Isso aumenta a distância. Por quê? Porque ele se coloca numa posição de perfeição. E a perfeição, ela afasta. O que conecta as pessoas no dia a dia? Poxa, é a proximidade. Eu sou melhor nesse tipo de tarefa, mas você é melhor naquele outro. Nós dois temos falhas, nós dois temos coisas boas, vamos nos ajudar. Isso aproxima. Então, existe essa crença de que o líder não pode demonstrar fraqueza. Não deveria ter problema falar, olha, isso aqui, que você está na zona do medo, talvez eu também esteja. Vamos buscar alguém que já passou por isso juntos e vamos passar todos nós mais rápido por isso. É um ponto para pensar. É um bom ponto. E a gente tem o paradoxo da liderança humana versus, não necessariamente, a resultado. Liderar é cuidar de pessoas, liderar é inspirar pessoas, mas ao final do dia, uma empresa, ela tem duas grandes missões e a primeira dela é lucrar. Tem que ter lucro. Segundo, eu falo que é o legado corporativo que toda empresa deveria se preocupar. Como é esse paradoxo de liderança e resultados? Liderança e alta performance. Posso falar, eu gosto de falar do lucro de uma forma diferente. Tá. Eu escutei isso de uma pessoa, não é uma coisa que eu inventei. O lucro é o combustível para que a empresa possa executar a missão dela. Legal. Do mesmo jeito que um carro precisa de combustível para andar, uma empresa precisa de dinheiro. Uhum. Então, assim, o dinheiro vem de onde? O dinheiro vem dos sócios, o dinheiro vem de um empréstimo, o dinheiro vem do lucro. Então, quando a empresa gera lucro, ela está gerando combustível que vai permitir que ela vá mais longe, que ela vá mais rápido, que ela cresça de tamanho. Então, o lucro, para mim, é isso. Agora, existe uma pesquisa de um instituto chamado UKG, se eu não estou enganado, e essa pesquisa foi feita em mais de 10 países, com mais de 3 mil colaboradores. E o que essa pesquisa cita é que até 69% da saúde mental das pessoas é impactada pelo líder direto. Esse impacto, ele é maior do que o impacto de médicos e de terapeutas. Então vamos lá. Até 69% da saúde mental de alguém é impactada pelo líder. Tá legal? Então pensa no seguinte, pensa que a capacidade de uma pessoa ela é como um balão. Tá legal? Ele tem lá um certo tamanho. As coisas que acontecem na empresa e as coisas fora da empresa representam furos nesse balão. O que é uma liderança humanizada? Uma liderança humanizada é entender que, do mesmo jeito que aquela pessoa é um balão, eu também sou, simbolicamente falando, e do mesmo jeito que eu tenho os meus pontos aqui que estão vazando energia, que estão vazando foco, a outra pessoa também tem. E se eu entendo isso, e se eu conheço a pessoa, aqueles passos lá do começo, se eu entendo quais são os objetivos, se eu sei os desafios que ela tem dentro da empresa e fora da empresa, eu posso ajudar a ir lá e tampar esses furinhos. Do mesmo jeito que eu posso fazer isso com os meus. Então, a liderança humanizada, ela ajuda a pessoa a ter muito mais produtividade. Ela ajuda a eliminar esses elementos que dispersam o foco e a atenção. Então, é um paradoxo, como você disse. Muita empresa cobra resultado, mas não tem clareza do que precisa fazer para chegar lá. O que acontece com a pessoa?
ela vai ficar gastando tempo pensando naquilo. Ela quer o resultado, mas o resultado não vai vir olhando para o resultado. É o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar para chegar naquele resultado. Então, a alta performance, ela vem de um líder que tem uma visão diferenciada e de uma equipe que também atua com alta performance. Então, a alta performance da equipe como toda, ela vem da alta performance somado, né, de cada um dos colaboradores que estão ali. E um ponto para a gente pensar é assim, técnicas ajudam. Então, a gente consegue, num determinado evento, numa determinada campanha, num determinado trimestre, extrair mais resultado de uma equipe. Agora, quanto que isso vai fazer bem ou mal para a saúde mental dela? O que eu quero dizer com isso? Tem um líder que é como se ele espreme a equipe de uma forma que ela entrega mais resultado. Só que a produtividade vai cair depois do outro ciclo. Porque ele não fez com que aquelas pessoas sejam melhores como pessoas e como profissionais. Então, a liderança humanizada, que eu estou considerando aqui, é uma liderança de um humano para outros seres humanos. E que, pensa o seguinte, se nós dois queremos carregar uma mesa, tá? Uma mesa que, porventura, um objeto que a gente não aguenta. Se eu ficar mais forte, se você ficar mais forte, a gente vai conseguir levantar aquilo mais fácil. A gente pode até chamar mais gente para ajudar, mas o que faz a produtividade aumentar é quando cada um consegue aumentar a sua performance. E aí, quando a gente olha de aumentar a performance, muitas vezes a gente fica pensando no que a pessoa tem que fazer a mais. E muitas vezes o que ela precisa é o que está atrapalhando ela para que ela ande mais rápido. Que clareza que está faltando, que alinhamento que está faltando, que combinado que está faltando, que processo, que sistema, que recurso. Estava até vendo um vídeo ontem, acho, falava, no caso era de vendedor, que o vendedor ele tem que ter treinamento, ele tem que ter motivação e ele tem que estar equipado. Isso vale para qualquer cargo. Mas pegando no caso do vendedor, ele tem que ter treinamento sobre o que ele vai vender, conhecer as características lá do produto e serviço. Ele tem que ter motivação, porque só treinar e não estar motivado. Então, o que motiva as pessoas? Pode ser parte interna, pode ser parte externa, motivação intrínseca, extrínseca. E equipamento, ele tem que ter recursos. Então, por exemplo, um vendedor, ele tem que ter o que vender. Ele tem que ter bons produtos, ele tem que ter bons serviços. Leva isso para qualquer profissão. O programador que eu falei, ele tem que ter bons equipamentos, ele tem que ter bons softwares que apoiam aquilo, ele tem que ter um sistema, uma metodologia que está por trás que facilite o processo dele de trabalho. Isso vai fazer com que ele tenha mais resultado. Ele tem que ter motivação e também tem que conhecer, né, as coisas que ele está fazendo. O bom líder briga por esses três elementos para a equipe dele. Para ajudar a equipe dele a ter treinamentos. Então, tem uma fala que eu gosto de fazer e tem lá no meu Instagram, quem quiser ver depois. Antes ou depois? Aonde que você coloca tempo, líder? Antes para treinar a pessoa ou depois para corrigir o que ela fez de errado? Vai ter reflexão. A diferença é o seguinte, quando você coloca o tempo antes e você está investindo em treinar, preparar, você está fazendo uma coisa que eu chamo de plantar tempo. Você está investindo hoje, e claro que você não vai colher esse tempo amanhã, mas você está investindo hoje, amanhã, você está fazendo esse processo de capacitar a pessoa como uma árvore. A árvore não cresce da noite para o dia. Mas conforme ela vai sendo treinada e desenvolvida, chega uma hora que ela te entrega mais tempo. Tempo para você poder focar em outras pessoas, tempo para você poder focar em coisas mais estratégicas. Né? O que a gente precisa investir de tempo para uma pessoa se desenvolver é muito menos do que para uma árvore crescer. Agora, o tempo que a gente investe apagando incêndio, muitas vezes ele não vai gerar retorno depois. E acho que esse é um ponto legal. Às vezes o tempo que eu gasto para apagar incêndio, eu não recompenso esse tempo depois. É isso. O tempo, por exemplo, que eu gasto investindo em treinamento, eu vou colher isso no futuro. Mas do incêndio, às vezes eu não tiro nada. Às vezes eu tiro, cara, o que não fazer. Mas eu acho que isso fixa muito menos do que o que nós faremos à frente. É isso. Então, quando o líder entende que, primeiro, líder tem que ter paciência. Não existe desenvolvimento de pessoas sem paciência. Tá? Então, alguma coisa que a pessoa precisa para ser líder é entender isso. Não dá
a transformação, a mudança de comportamento das pessoas não acontece da noite para o dia. Toda mudança de comportamento, ela passa obrigatoriamente por 4 etapas. Eu não faço e não tenho consciência. Eu não faço e tenho consciência. Essa é a primeira jornada, eu despertar da consciência para aquilo. Aí, então, primeira, não faço e não tenho consciência. Não faço e tenho consciência. Faço com consciência, faço prestando atenção até o momento que eu faço no piloto automático. Então, quais são as grandes questões hoje que você faz, vamos colocar assim, com o pé nas costas, que você faz sem nem perceber que você está fazendo? Qualquer uma delas você passou por essas 4 etapas. Uma coisa bem básica e fácil de entender é dirigir. Quando a gente é criança, adolescente, o começo da adolescência, a gente não dirige, não tem nem consciência daquilo que a gente entra no carro, que não é importante pra gente. Quando a gente vai chegando ali 16, 17, 18 anos, poxa, eu começo a perceber que eu não sei aquilo. Aí quando faz 8 anos, você vai tirar a carta, você começa a dirigir prestando atenção em cada parte. É engatar a marcha, pisar na embreagem, aí o carro morre, você tem que estar totalmente concentrado. Hoje, talvez você que está vendo esse vídeo, foi trabalhar falando no celular, não que isso seja certo, mas foi falando no celular, foi ouvir no rádio, sei lá, nem percebeu o seu trajeto até o seu lugar de trabalho. Ficou no piloto automático. Qualquer coisa é assim. Só que, com o ser humano, e hoje a gente lidera seres humanos, esse desenvolvimento ele não é da noite para o dia. Qualquer mudança de comportamento ela leva tempo. Então, e acho que uma vez eu vi isso de um amigo, e eu acabo replicando isso para tudo. Ele me fez a pergunta, cara, como é que você se vê daqui 5 anos? Pessoal profissional, ele falou, faz diferença. É entender que no final do dia é uma pessoa. Né? Toda a bagagem fora da empresa. E, cara, em 2015 nós fizemos um projeto para a Coca-Cola Andina, no Rio, que era um projeto de chatbot para comunicação interna. E lá a gente entendeu que as pessoas elas não têm mais 2 celulares, porque o mercado entendeu que ela não é mais 2 pessoas. Uma pessoa aqui dentro, uma pessoa lá fora. Que a gente entra de fato na vida das pessoas. O WhatsApp fica pior ainda, porque às vezes é 10 horas da noite e está conversando sobre trabalho, né, com as pessoas. Então, entender que a gente precisa, como líder, entender que é uma pessoa só, dentro ou fora do trabalho, ela vai trazer coisa de casa para dentro e a gente vai ter que entender como tratar, e ela vai levar coisas da empresa para casa, porque ela é uma pessoa só. Show. E grandes reflexões, Rafa. da onde veio isso que você acabou de falar? Vamos pensar, volta 20 anos, 30 anos, antes da internet, antes do celular. Dos nossos pais, do Nossos mercado pais. tradicional. Exatamente. Quando chegava sexta-feira, ou sábado, a pessoa ia embora, ela era quase incomunicável. O trabalho ficava realmente na empresa. Quando, não é nem isso, final de semana, quando a pessoa ia embora à noite, 5h30, 6 horas, acabou. Quando que você viu seu pai trabalhando 10 horas da noite? Nunca. Ou sua mãe trabalhando 10 horas da noite? Não tinha, não existia isso. Então, assim, a nossa geração em particular, nós que estamos vivendo nessa época, a gente está vivendo uma transição. A gente está vivendo a entrada dessas novas tecnologias na nossa vida. E como toda transição, ela tem um período de bagunça. Então, hoje, se no passado era totalmente clara a separação entre trabalho e casa, hoje não tem muita separação. Então é como um pêndulo, né? Ele vai para um lado, depois ele vai para o outro. A gente está nesse momento. Talvez a gente vai conseguir encontrar um caminho do meio ao longo do tempo. Mas é isso. Eu gosto de usar a analogia de um pássaro ou de um avião, que são 2 asas. Para ele voar, as 2 asas precisam ser simétricas. Não adianta a asa profissional ficar super bem desenvolvida e a asa pessoal ser aquela patinha pequenininha. A pessoa não vai voar. Então, é uma pessoa só. Esses 2 lados, eles estão ligados. E isso é a importância do líder conhecer a pessoa que faz parte da equipe dele. Isso ajuda nessa construção do que a pessoa precisa melhorar, como pessoa e como profissional. Excelente. Falando sobre líderes do futuro agora, né? Eu vi recentemente uma pesquisa, se não me engano, na Glassdoor, falando a respeito da geração, eu me perco nisso, mas a geração Z, Y, do desprendimento deles
com estruturas hierárquicas e principalmente a falta de desejo de liderar. Como é que nós vamos inspirar nas novas gerações? Porque, assim, existe um ônus em ser líder, né? Existe um ônus, né? Liderança é algo, às vezes, solitário. Não sei se você já ouviu, eu vi uma mulher de Líderes do Futuro que ela fala a respeito disso. Cara, liderança é um negócio solitário. Às vezes a gente vai aqui, a gente vai formar o nosso time, a gente vai fortalecer, a gente vai inspirar pessoas, a gente vai desenvolver pessoas, mas no nosso final de dia, nós vamos entrar na nossa zona do medo e nós vamos estar isolados. Não vai ter ninguém que vai fazer isso por nós, né? E como nós vamos passar esse desejo para a nova geração, se é que a gente consegue? Tá, vamos lá. Você falou vários pontos aí super bacana. Vou tentar quebrar eles. Primeira coisa, da onde vem essa falta de desejo da geração Z em se tornar líder? Então, muito do que a gente faz com base em referência, a gente faz com base nos modelos. Quais são os modelos que a geração Z viu de liderança? A gente está vivendo um momento que as pessoas estão doentes nas empresas. As pessoas saíram de um extremo para o outro, isso é uma questão um pouco polêmica, mas focaram tanto na questão da carreira que hoje a gente tem uma série de famílias desestruturadas. Seja porque o pai separou, porque a mãe separou, porque o pai focou na empresa, porque a mãe focou na empresa. O que essa geração viveu? Quantas pessoas da geração Z são filhos de pais separados? Por que eu vou querer ser igual ao meu pai? Se é isso que aconteceu com ele. Por que eu vou querer ser igual à minha mãe? Se é isso que aconteceu com ela. Então, que modelos que nós passamos para essa geração? Por acaso, eu acho que eu não te falei, eu escrevi um livro, lancei agora no mês passado. É Como Liderar Pessoas Mais Velhas. E ele faz uma comparação lá, geração dos baby boomers, geração X, geração Y, que são os millennials, e a geração Z. E tem uma geração que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, que é o Alpha, que é os que nasceram ali por volta de 2010. Então, começam a entrar como menores aprendizes, tudo, mas começam a entrar no mercado de trabalho. Então, o ponto para essa geração Z. Primeiro, a gente tem uma questão de referência. Muito do que foi propagado de liderança e muito do que eles vivenciaram como pessoas nos ambientes deles foi uma experiência negativa. Então, eu não quero isso para mim. Eu não quero estar preso, não quero nada disso. Eu não quero essa relação em que eu me torno um líder e eu tenho que me tornar, com perdão da expressão, escroto com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu acho que um pouco do que está acontecendo é uma geração que, talvez até sem ter consciência disso, busca um alinhamento maior dos seus próprios valores. Talvez não esteja tão claro o que eles querem fazer, mas talvez está claro o que eles não querem fazer. E a grande questão é que liderar não precisa ser desse jeito. A liderança humanizada, ela é uma liderança que respeita. Agora, pode ser que a pessoa busque se tornar um líder humanizado numa empresa que não é humanizada. E aí? E aí eu, como líder, tenho que ser transparente com a minha equipe. Eu tenho que buscar deixar claro para eles, olha, eu estou tentando criar uma bolha aqui dentro. Com aquilo que eu consigo fazer. Mas, na medida em que isso faça mal para vocês e para mim, nós vamos buscar outra alternativa. Hoje, diferente do que era na época dos nossos pais e dos nossos avós, existem opções. Então, um outro ponto que dá para trazer aqui para você que está assistindo. 60%, eu posso checar depois e coloco aqui nos comentários do vídeo. Mas acho que 60% do pessoal da geração Z fica menos de 24 meses no trabalho. Olha só. Menos de 24 meses. Mal deu tempo da pessoa começar a performar de verdade, ela saiu. Então,
as empresas, de uma forma geral, elas vão ter que se atentar, porque até quando elas vão conseguir sustentar suas forças produtivas com geração XY? Essas pessoas começam a encaminhar para um final de carreira, alguma coisa assim. Embora a nossa longevidade tenha aumentado, ninguém vive para sempre. E a performance diminui também. A performance diminui. A curva, como a longevidade está aumentando, a gente tem curvas de performance chegando no nível máximo ali em 50, 55 anos, muito bacana isso. Agora, e essa geração nova? Como que as empresas vão fazer quando elas representarem a maior parte das pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia? A gente vai ter um problema sério. Porque se a equipe tem um turnover, né, tem um tempo médio de permanência de menos de 2 anos, imagina o conflito disso. A improdutividade que isso traz, coloca lá, os primeiros 3 meses a produtividade é muito baixa, a pessoa está se integrando e tudo mais. Quando ela começa a entender, tal, alguém troca. Que equipe que vai sustentar? Então, acho que o que a gente pode fazer para essa geração, e isso não é rápido, é dar melhores exemplos. E mostrar que liderar não é mandar. Você não tem que abrir mão da sua vida pessoal para ser um líder. Mas a empresa que eu estou me suga no final de semana. Muda de empresa. Muda de empresa. Tem o lado da empresa que a empresa precisa de rentabilidade. Muito disso vem de uma falta de gestão de o que está dispersando a atenção das pessoas, o que está dispersando o foco das pessoas. Quantas coisas as pessoas estão fazendo em paralelo que está diminuindo essa produtividade delas e que atrapalha a produtividade da própria empresa. A empresa precisa subsistir, ela precisa de resultado. O lucro é o combustível para que ela possa executar a missão dela. Então, é justo agora. Então, vamos lá. Eu não quero dizer aqui, toma cuidado com isso, que as empresas não devem acionar as pessoas eventualmente no final de semana ou outro, fora do horário num dia ou outro. Agora, quando isso se torna a regra, aí que é o problema. Tá? Aí que é o problema. Se você precisou chamar à noite, isso virou uma regra, é porque você não está conseguindo controlar o tempo que você tem dentro do range de trabalho. Né? Isso é um ponto. E só fazendo uma aspas ao que você falou, eu adoro essa frase do Joel, que ele fala que o exemplo não é a melhor forma de educação. O exemplo é a única forma de educação. Então, eu acho que se eu puder colocar uma pitadinha nós temos uma missão enquanto empresários, donos de empresa, donos de negócio, líderes, gestores, que é mudar a forma com que as novas gerações enxergam a liderança. Isso precisa ser agora. Você deixa, de novo, tempo investido em treinamento. Agora. Porque lá na frente, na hora que colapsar, nós vamos ter um problema grande. E lembrando que a gente está fazendo isso como se fosse nadando contra a correnteza. Porque já existe um estigma natural, pelo menos na nossa sociedade brasileira, que o empresário que é o mal da história. Então, dá para entender de onde veio isso, quantas pessoas realmente exploraram e foram esse péssimo exemplo. Mas tem muita gente bacana lutando para fazer coisas diferentes, pagando essa conta, tentando mostrar que a gente consegue construir um ambiente de trabalho diferente. Mas é isso. Esse exemplo tem que propagar. Bons casos têm que aparecer, porque não tem como as pessoas se transformarem sem referência. Ego dentro todo ego existe. É do ser humano. É uma característica do ser humano. Mas como um bom líder, ele lidar com a questão do ego, seja próprio, seja do time. Tá. Existe um escritor, um palestrante inglês, ele chama Richard Barrett, e ele tem um teste de valores. Se você pesquisar aí, teste de valores Richard Barrett,
vai aparecer o link para você fazer, é gratuito. Tá? E o que o Richard Barrett fez? Ele pegou os níveis de Maslow e ele traduziu aquilo para valores. Então você tem como se fosse um triângulo, uma bolinha no meio e um outro triângulo em cima, e ele tem 7 valores. Tem 3 valores na parte de baixo, a bolinha no meio e 3 valores na parte de cima. Os 3 valores de baixo, eles são sobrevivência, eles estão relacionados à parte da convivência social, sociabilidade, e de trabalho, autoestima, tudo. E a parte de cima está ligado à coesão interna, coesão externa e fazer a diferença na sociedade. E a bolinha do meio é um valor, são valores de transformação. Quando você vai fazer a pesquisa, existe hoje catalogado, se não estou enganado, 200 valores. E desses 200 valores, você escolhe 10. Todos nós temos valores. Se a gente pegar os 40 valores principais, seu, meu, eles vão ser os valores para a vida toda. O que acontece é que, em determinada fase da nossa vida, muda um pouco a ordem desses valores. Tá legal? Então, quando você se torna pai, muda a ordem dos valores. Você casa, muda a ordem dos valores. Você é demitido de uma empresa, muda a ordem dos valores. Isso vai mudando, mas basicamente aqueles 40 vão ser os mesmos. E esses 40 eles estão classificados conforme esses 7 níveis. E tem valores que são positivos e tem valores que são negativos. Então, os valores, aí que é curioso, só tem valor negativo ligado aos 3 níveis de baixo. Que, no material dele, ele fala que são valores associados ao ego. E os valores de cima são valores que o foco está fora de mim. São valores associados, de certa forma, à alma. E que a jornada de um bom líder é justamente a jornada que vai do ego para a alma. A jornada de um bom profissional, de uma boa pessoa, é a jornada que vai de entender aquilo que prende ele e que puxa ele para baixo em relação ao ego e como ele pode transformar aquilo em algo positivo que seja um suprimento para a alma dele. Como que os líderes podem fazer isso? Se conhecendo. Então, esse teste de valores é uma forma da pessoa se conhecer. Mas, conversando com as pessoas que estão ao redor, pedindo feedback para as suas equipes, você pode entender o que você faz que atrapalha o trabalho deles, que atrapalha a performance deles. E buscar melhorar nesses aspectos. Para isso, você tem que ter muita humildade, para aceitar isso. Então, vamos lá. Não é porque uma pessoa falou uma coisa que você tem aquela característica. Né? Não, mas quando você escuta a sua equipe, e 3, 4, 5 pessoas concordam no mesmo ponto que você precisa melhorar, luz amarela. Pensa nisso. Várias pessoas estão vendo a mesma coisa em você. Talvez seja o caso de você refletir. Se não faz sentido realmente a visão que elas estão tendo. No mínimo, se você não tem aquela característica, está faltando você demonstrar que você é diferente do que eles estão reconhecendo. Então sempre tem um ganho naquilo. E cai num outro ponto também. A gente fala de feedback. A gente quer que as pessoas valorizem feedback. Se o líder não pede feedback, que exemplo que ele está dando de quanto é importante eu aprender com o que o outro vê sobre mim? Então, o líder precisa pedir feedback para as pessoas. Seja aquele feedback de desenvolvimento, tudo mais planejado, mas ele tem que buscar construir um ambiente na equipe, um ambiente com o time, que as pessoas sintam segurança de dar o feedback para eles. Tem um livro chamado Os 5 Desafios da Equipe, do Patrick Lencioni. E ele fala, também tem uma pirâmide lá, né, com alguns níveis, e o primeiro nível, que é o essencial, é a construção de confiança. O que acontece em um ambiente que não tem confiança? Ele tem uma harmonia artificial. É quando o líder fala as coisas e todo mundo concorda. O líder pergunta se alguém está discordando dele, ninguém discorda. Quanto das coisas que você coloca, você que está assistindo a gente aqui, que é líder, as pessoas discordam de você. Se ninguém discorda, luz amarela. Um risco gigantesco. Risco gigantesco. Quer ver um risco maior ainda? Se quando, esse livro também fala disso, ele fala do ambiente, o impacto do líder no ambiente. E a gente tem uma visão, muitas vezes, de que a empresa mais produtiva é aquela silenciosa. Claro
Claro que não dá para a gente colocar tudo que é ou não é, né? Eu só estou trazendo aqui uma reflexão que o livro traz. A gente precisa tomar cuidado com ambientes silenciosos ou com ambientes que mudam quando o líder chega. Se, quando o líder chega numa sala de reunião, as pessoas mudam o que elas estão fazendo, luz amarela. Elas não estão sendo natural delas na presença do líder. Se quando o líder chega numa sala de reunião, a sala fica em silêncio, luz vermelha, existe medo presente. E não existe alta performance junto com medo. Então, você perde a capacidade de arriscar, a capacidade de tentar, de inovar. É isso. São 3 tipos de medo. Medo de não ter o suficiente, que no caso de uma empresa é medo de ser demitido, por exemplo. Medo de não ser querido o suficiente, no caso de uma empresa é o medo de não ser aprovado pelo meu líder. E o medo de não ser bom o suficiente, que no caso de uma empresa é o próprio significado. A empresa não confiar na minha capacidade. E o que acaba acontecendo quando eu estou com alguns desses medos? Eu não me arrisco. Então, uma empresa que quer inovação, ela tem que buscar construir um ambiente que diminua esses medos. Não dá para a gente falar de eliminar, porque um pouco sempre vai existir, mas tem que ter uma busca consciente, intencional, de criar um ambiente que favoreça a conversa. Excelente. Excelente. E Rafa, até para a gente caminhar para os finalmente, cara, foi um papo excepcional. Muita referência bibliográfica. Tenho certeza que eu vou voltar anotando depois todas as referências que você citou. Mas eu queria que você deixasse 3 livros que impactaram diretamente a sua liderança, a forma que você enxerga liderar e conduzir pessoas. Vamos lá. Sobre construção de confiança, tem o livro O Fator Confiança, desse cara que eu falei, desse mestre, que é o Marco Faponzi. Tem um livro, que é esse que eu acabei de citar, Os 5 Desafios das Equipes, que é do Patrick Lencioni, e pegar um terceiro aqui, que poderia ajudar. Eu acho que eu citaria um que pode ajudar na parte de construção de hábitos. Tá? Porque o líder, lembra, liderança é um hábito, que é o hábitos atômicos. Então, para ajudar o líder, agora, hábito, e uma coisa que a gente não falou aqui, técnica, elas são super importantes. Mas depois que existe conexão, quando a gente coloca a técnica antes da conexão com as pessoas, é mecânica. Até a gente pode conseguir isso, uma alta performance baseada em técnica, numa equipe super madura. Mas, para a grande maioria das equipes que existem, é a conexão que vem primeiro. As pessoas precisam se importar pelo líder. Se não tem o se importar pelo líder, as pessoas vão vender o tempo delas. Elas vão vender das 8 às 5, das 9 às 6, é isso. Isso aqui e isso aqui é só quando a gente se importa pelo líder e pela empresa. Quando tem essa conexão, eu vou pensar no meu problema de trabalho na minha casa. Se não tem, eu desligo uma chave. E eu vou pensar nisso amanhã quando eu voltar. Eu deixaria esses 3 livros. E um ponto importante, Rafa, tudo que a gente falou aqui não está diretamente ligado ao cargo. Está ligado a um comportamento. Você pode ser líder do que você faz. Certo? Isso. São 3 níveis de liderança. Tá? O primeiro nível, imagina que são 3 bolinhas uma dentro da outra. O primeiro nível é a autoliderança. É eu começar a liderar minha própria vida. É eu assumir o controle da minha vida. É eu, dentro das minhas possibilidades, buscar crescer pessoalmente, profissionalmente. Autoliderança. A segunda bolinha que engloba a primeira é a liderança de pessoas. Eu lidero pessoas, tendo cargo ou não. Tá? Então, o foco do primeiro é em mim. É alto. O foco do segundo é no meu time ou nesse grupo de pessoas. Eu posso ser um líder comunitário. Eu posso ser um líder na igreja que eu participo, na comunidade que eu participo. Eu posso ser um líder da minha família. Eu estou ali nesse segundo nível. E o terceiro nível é a liderança de líderes. Então, ele engloba o líder de pessoas, que engloba a autoliderança. Então, qual depende de cargo? Nenhum. Nenhum, necessariamente.
Tá? E reforça o fato, é um hábito e um comportamento. É um hábito e um comportamento. Exatamente. E aí, Fernando, teve uma mentoria hoje? Você acha que tem um bom líder? Liderar o ambiente que você está inserido? Excelente. Meu irmão, queria que você deixasse todos os seus contatos, óbvio que nós vamos deixar aqui na descrição do episódio, mas deixa todos os seus contatos e fala um pouquinho também do Maratona. Acho que pode me seguir pelo Instagram, rafael.v.sanches. Tem também no LinkedIn, mas colocar Rafael Sanches vai aparecer. A Maratona da Liderança é um programa de desenvolvimento de líderes que começa lá na autoliderança, vai para a liderança de pessoas e termina na liderança de líderes. Então a gente ajuda nessas 3 jornadas. E a gente trabalha isso em 3 passos. O primeiro é o despertar do líder. É o líder começar a adquirir consciência das suas características, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. O segundo é a ascensão do líder. É o líder que já adquiriu consciência, é a jornada dele colocar esses comportamentos novos, esses hábitos em prática, é ele fazer essa construção. E a terceira parte do programa é o líder mestre. É o momento em que a gente já tem hábitos sendo construídos e a gente quer tornar isso, de certa forma, no piloto automático. Tá? Então, a gente tem programa nessas 3, que ajudam nessas 3 partes, e a gente tem o livro, que esse primeiro que eu lancei, é o Como Liderar Pessoas Mais Velhas. Ele tem diversos capítulos que dão uma visão geral de liderança, e uma partezinha de cada capítulo faz essa transposição de, tá, tudo bem, mas como que eu lidero pessoas mais velhas? Pessoas que são de uma geração que o olho no olho funciona melhor do que uma mensagem de WhatsApp. Então, é preciso que o jovem líder da geração Z ou da geração Y, que está chegando no mercado, ali do final da geração Y, ele entenda que para liderar, estando na mesma equipe ou não, alguém de uma outra geração, pode ser que ao invés de eu falar, olha, eu te mandei um WhatsApp, eu te mandei um e-mail, vamos tomar um café? E aquela conversa de ajuda aconteça na hora do café, aconteça no olho no olho. Ah, mas a minha empresa é global. Tudo bem, então marca uma reunião online, mas crie um momento. A gente tem que lembrar que a comunicação é só 7% formada por palavras. 93% é a comunicação não verbal, tá? E a minha parte é gestual. Então, muito é como eu falo. É muito mais importante de o que eu falo. Então, quando a gente pega isso e leva para uma mensagem de texto, para onde foi o como? Para onde foi os meus gestos? Tom de voz e a parte corporal. E eu abro para ainda, será ainda pior, né? Cabe a interpretação. Porque eu deixo dicotômico. O que eu falei, o que eu quis dizer, e o que a pessoa leu, e o que ela entendeu a respeito daquilo. Eu perco completamente conexão na comunicação. É isso. Se tem uma mensagem que eu posso passar, é que assim, o líder, uma das habilidades mais importantes para ele é comunicação. É essencial para um líder se tornar um bom comunicador. E bom comunicador não é aquele que fala bem, é aquele que consegue passar a mensagem dele de uma forma que a outra pessoa conseguiu entender aquilo que ele queria transmitir. O mais próximo possível daquilo. Excelente episódio. É um episódio para você ver e rever, para dividir com todo o seu time, porque hoje nós tivemos uma mentoria a respeito de liderança, entendendo que liderança não é um cargo, é um comportamento. Então você precisa entender como se liderar, como liderar o ambiente que você está, como liderar os seus líderes. Uma aula. Rafa, mais uma vez, cara, obrigado. Uma mentoria, completa mentoria, e é isso que a gente entrega para vocês aqui. Recebe um cara fera do mercado, está transformando a mente que vive e divide isso com vocês em formato de mentoria. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum assunto. E a gente se vê na quarta-feira que vem, no próximo Mentoria. Um abraço, valeu, tchau, tchau!